expliquei no vídeo anterior o que era doji. Quando ele está indeciso assim, o mais importante é você deixar o gráfico se movimentar, certo? Deixar os compradores e vendedores do Forex se decidirem qual vai ser a maior força, né? Se vai ser a maior força compradora ou a maior força vendedora, certo? Quando está em doji, o melhor a fazer é esperar. Por isso a demora. Aí quando ele começa a se movimentar, você já tem uma noção melhor de mais ou menos para onde o gráfico está indo, certo? Ele estava em uma tendência de alta, aí ficou em doji. Então quando ele fica, ele não sabe se ele vai subir ou se ele vai descer. Se ele decidir descer, é porque provavelmente aquela indecisão foi definida. Foi definida que ele vai para baixo, certo? Deu para entender mais ou menos o sentido da coisa, né? Agora vamos ver aqui, acho que próximo desse momento aqui foi quando eu fiz uma entrada e vou explicar o porquê dessa entrada. Quero fazer alguns vídeos também voltados para gatilho de entrada. O que é isso? O que leva eu tomar a decisão de fazer aquela determinada entrada, certo? Aqui nós estou traçando um LTA, né, uma linha de tendência de alta. Linha de tendência de alta é marcada quando você visualiza essa tendência de alta e marcada de fundo para fundo de cada vela. Podemos ver aqui que eu já marquei várias tendências em vários sentidos. Mas a tendência maior, a tendência macro aqui, como já foi dito no vídeo anterior, é para baixa, né? Por isso que até coloquei a linha de Fibonacci na cor amarela. É um pouco mais arriscado e contra a tendência, né? Mas não, não se limite a fazer operações somente a favor da tendência. Se você vê uma boa oportunidade que vai contra a tendência principal, faça a entrada. O que é isso? A tendência macro está de baixa, mas se você viu começar a se formar uma tendência de alta, teve um padrão de candle que realmente mostrou que aquela tendência estava de alta, então entre a favor dessa tendência. Eu sempre dou preferência entrar a favor da tendência principal, né, da macro tendência. Mas às vezes eu entro contra também, depende muito, como eu disse, desse fator. Então, estava na tendência de alta, aqui começa uma tendência de baixa, como podemos ver aqui, ó, formou um martelo invertido nesse candle aqui. Podemos ver com um maior pavio aqui. Quando esse pavio está para cima, a vela fecha em vermelho ou em verde, quer dizer que tem muita gente comprando. Então eu decidi fazer um de compra, porque ele estava em tendência de alta, formou um doji de indecisão e aqui já foi uma tendência de baixa com um padrão de candle me mostrando o sentido que o gráfico ia se desenvolver. Primeiro candle para baixo, segundo candle para baixo, a tendência é continuar para baixo. E além disso está seguindo a macro tendência, então foi uma boa entrada. O vídeo foi gravado dia 3 de agosto, agora eu tô fazendo a gravação do áudio, né? Dia 22 de agosto, então tem bom tempo. Eu nem lembro se vai dar positivo ou se vai dar negativo. Mas é assim mesmo, se der positivo ou negativo, é escolha do gráfico, né? Eu faço a minha análise da melhor forma possível e aguardo se vai dar positivo ou negativo. Se der negativo, não tem problema. Desde que não tem problema, desde que eu esteja seguindo meu gerenciamento. Meu gerenciamento é que eu posso tirar duas mãos negativas seguidas, eu paro de operar. Mas se eu tirar uma positiva, eu começo a fazer uma mão de Soros. Vou até explicar mais para frente o que é Soros e vou continuar. Então, tem todo um gerenciamento por trás das operações. Antes de você definir qual é a sua operação, você tem que definir qual é seu gerenciamento antes de você passar para o gráfico, certo? Então aqui é a grande chance de dar positivo, grande chance mesmo, porque duas velas em baixa, peguei na terceira vela em baixa, era para ter pego até um pouquinho mais acima, mas não tem problema. E eu creio que essa vela não vai ter força para subir dentro desse prazo, aqui se confirmando, né?
Pronto, isso aqui já deu positivo. Aí com isso, o que eu faço? Faço aumentar a minha mão, né? Botar a mão de Soros. Aqui começam já uma tendência de alta, um pouco perigosa, vocês podem ver. Mas dentro do meu prazo estipulado para fechar a operação, deu positivo e é o que importa. Agora é esperar o gráfico desenrolar um pouco mais para ver para onde que eu vou seguir. Certo? Primeiro eu vou olhar dentro do meu gerenciamento, eu faço meu gerenciamento dentro da planilha do Excel. Eu olho como é que está meu gerenciamento depois que eu acertar a primeira mão. Dependendo de quanto a corretora está pagando, é mais ou menos quanto eu vou entrar. Então eu vou alterar o meu valor de alteração, né? E esperar uma próxima oportunidade. Aqui podemos ver que o gráfico tentou subir, mas continuou em queda. Teve uma grande força de queda, né? Teve uma tentativa de subir aqui, ó, essa pequena vela verde aqui, mas logo na sequência foi essa vela vermelha, com um corpo grande e um pavio indicando que teve muita gente empurrando para baixo, muito vendedor empurrando para baixo. Aí eu altero o meu valor de entrada, né? A primeira mão eu entrei com R$2, a segunda mão que eu entrar vai ser com R$3,54. Por que esses R$3,54? Faz parte da estratégia Soros, né? É os R$2 que eu entrei, mais um R$1,54 que eu tinha ganhado naquela operação. Aí eu faço essa primeira entrada, segunda entrada, se eu não me engano, na terceira entrada eu já encerro o meu dia de operações. Mas isso também é assunto para outro vídeo onde eu vou explicar gerenciamento, né? Aqui eu posso colocar, eu gosto de deixar dois gráficos abertos, o de 5 minutos e o de 1 minuto. Por quê? Porque tem que levar em consideração tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Aqui podemos ver uma grande vela no gráfico de 5 minutos que foi formado para baixo, né? Indicando que o gráfico vai começar realmente a descer com maior força. Aqui essa vela começando a subir, né? O gráfico começando a subir, contrariando um pouco do que eu estou dizendo, né? Mas não é porque essa vela vai subir que vai começar a formar uma tendência de alta. Pode ser que tenha uma, duas ou até três velas subindo, mas depois começa a tendência de baixa de novo. Como a macro é de baixa, então eu creio que isso vai continuar dessa forma. Dependendo de como fechar esse padrão de candle aqui, ó, primeira vela verde, a segunda vela verde, eu não entro comprado, por quê? Porque a primeira vela verde ela teve os pavios dela, tanto na parte superior quanto na parte inferior, praticamente do mesmo tamanho. Isso quer dizer também indecisão. Então não teve um pavio maior na parte superior, por exemplo, indicando que o gráfico tende a descer. Não teve um pavio maior na parte inferior, indicando que vai subir, entendeu? Então por isso que eu não pego a entrada na segunda vela verde. Espero se desenvolver um pouco mais. Como eu disse, não lembro como é que vai ser minha próxima entrada, mas quando acontecer eu explico para vocês qual foi o gatilho que indicou porque eu ia fazer essa entrada.